preso pelo medo de perder algo, medo de falhar, de errar ou de ser julgado pelos outros? E se eu te dissesse que a chave para viver de forma plena e autêntica é justamente agir como se não tivesse nada a perder? Esse conceito, que parece radical à primeira vista, é um dos pilares do estoicismo e tem o poder de transformar a forma como você encara a vida. Neste vídeo, vamos explorar como a aceitação da impermanência, o desapego das expectativas externas e a coragem de ser imperfeito podem liberar você de amarras invisíveis e abrir portas para uma vida mais leve e verdadeira. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe deste vídeo, pois a jornada que vamos fazer juntos vai além de simples conselhos. Vamos refletir profundamente sobre o que realmente importa: suas escolhas, sua paz interior e sua liberdade de viver sem o peso constante da preocupação com o que pode ser perdido. Cada palavra aqui tem um propósito e cada conceito abordado é um passo em direção à verdadeira liberdade. O que você aprender aqui pode ser o ponto de virada para uma vida mais autêntica e alinhada com seus valores mais profundos. Portanto, não pule nenhum detalhe. Aprofunde-se na mensagem, reflita sobre ela e permita que cada insight realmente faça a diferença. Agir como se não tivesse nada a perder não é um convite à indiferença, mas sim a coragem de viver de acordo com sua verdade. Vamos juntos explorar como esse poder de escolha pode trazer a verdadeira liberdade que você merece. A liberdade na impermanência. A vida, por sua própria essência, é um fluxo contínuo de transformações. Em cada respiração, algo novo nasce e algo se desfaz. Estamos imersos em uma dança constante de mudança, onde não há estabilidade definitiva, mas apenas movimento. Tentamos nos agarrar ao que é estável. Procuramos uma base sólida em meio ao caos, mas, no fundo, a estabilidade que buscamos é uma ilusão. Nada no mundo permanece como está. Tudo se altera, tudo se vai. O próprio conceito de permanência é um desejo humano que se choca contra a verdade imutável da impermanência. Diante dessa realidade, o medo da perda se torna um fardo desnecessário. Em vez de temer o que se vai, devemos abraçar a transitoriedade como parte da experiência humana. O estoicismo nos ensina que a chave para uma vida plena está não em controlar a mudança, mas em aceitar sua inevitabilidade. Agir como se não tivéssemos nada a perder significa reconhecer que tudo o que possuímos, sejam bens materiais, emoções ou momentos preciosos, é apenas passageiro. Não se trata de ser indiferente ou apático, mas de viver com uma mente serena que compreende que nada é eterno. Isso nos liberta do medo da perda e nos permite viver com mais liberdade e autenticidade. Ao liberarmos o apego, ao deixarmos ir o que é transitório, ganhamos a capacidade de viver plenamente o presente, não mais presos ao passado ou à ansiedade. Pelo futuro, passamos a focar no que está ao nosso alcance neste exato momento. O medo da perda, com sua sombra constante, nos impede de viver com intensidade, nos impede de experimentar a vida em sua totalidade. A verdadeira liberdade não reside em acumular ou preservar, mas em viver sem a necessidade de segurarmos o que é efêmero. Ao abraçar a impermanência, encontramos a paz que vem da aceitação, não do controle. Assim, a impermanência não é algo a ser temido, mas a ser compreendido e, com isso, integrado à nossa existência. Quanto mais aceitamos que a vida é uma sequência de momentos fugazes, mais somos capazes de apreciar cada um deles, sem medo de que algo se perca. Em vez de lutar contra a correnteza da mudança, devemos aprender a nadar nela, com serenidade e coragem. A verdadeira liberdade surge quando entendemos que, ao não ter nada a perder, na verdade, possuímos tudo: o poder de viver sem amarras, de criar e aproveitar cada instante como se fosse único, sem medo do fim que sempre virá. Essa perspectiva nos impulsiona a viver com mais autenticidade, a tomar decisões não baseadas na segurança de conservar o que já temos, mas na liberdade de seguir o que realmente importa. A consciência da impermanência é uma força transformadora, que nos permite agir com sabedoria, desapego e uma coragem serena diante das adversidades. Afinal, o que realmente podemos perder, senão aquilo que já está destinado a se desfazer com o tempo? O verdadeiro ganho, então, é viver com plenitude, aceitando o efêmero como a própria essência da vida. O desapego como caminho para a liberdade interior. O desapego, muitas vezes mal interpretado como desinteresse ou até mesmo insensibilidade, é, na verdade, uma poderosa ferramenta de libertação. Não se trata de um afastamento frio ou indiferente das coisas que nos cercam, mas de uma compreensão profunda
profunda de que não somos definidos por elas. As coisas que possuímos, os status que alcançamos, as opiniões que os outros têm sobre nós, tudo isso são elementos passageiros que não moldam a essência do que somos. O verdadeiro desafio está em perceber que, embora o mundo ao nosso redor seja dinâmico e mutável, nossa verdadeira força reside no domínio sobre aquilo que está sob nosso controle, nossas atitudes, pensamentos e ações. O desapego, no sentido estoico, não é uma negação da vida ou da busca por objetivos, mas uma mudança de perspectiva. Ele nos ensina a viver de forma autêntica, sem a constante necessidade de acumular ou controlar o que não podemos dominar. Quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, estamos simplesmente praticando essa distinção essencial. Aquilo que está fora de nosso alcance não tem poder sobre nós. Em vez de agir movidos pela necessidade de preservar algo, seja uma posse material ou uma imagem pública, agimos com base em nossos princípios, em nossa busca pela virtude e pelo equilíbrio interior. Esse desapego nos proporciona uma liberdade rara e preciosa. Ao nos desapegarmos das expectativas externas e das pressões para sermos ou termos mais, conseguimos agir de forma mais verdadeira, mais alinhada com o que realmente importa. A ansiedade que surge do medo da perda se dissipa quando entendemos que a perda é uma parte natural da vida, algo que está além de nosso controle e que, portanto, não deve nos paralisar. Quando não temos nada a perder, na verdade, ganhamos tudo. A liberdade de viver de acordo com nossa própria verdade, sem o peso da opinião alheia ou das expectativas do mundo. O medo, que tantas vezes nos impede de agir com coragem, surge justamente do apego àquilo que acreditamos ser nosso. Porém, quando nos libertamos desse apego, encontramos a coragem de seguir em frente, independentemente dos resultados. O estoicismo nos ensina que nossa paz interior não depende do que conquistamos ou do que somos capazes de controlar no mundo exterior, mas sim da maneira como lidamos com as circunstâncias e com nossas próprias reações. A verdadeira força não está em acumular ou preservar, mas em aprender a fluir com os eventos da vida sem se deixar abalar por eles. Portanto, ao cultivar o desapego, não estamos apenas nos afastando de bens materiais ou circunstâncias externas, mas estamos, na verdade, nos aproximando de nossa própria essência. Ao reconhecer que não somos definidos por aquilo que temos, ou pelo que os outros pensam de nós, libertamo-nos das correntes invisíveis que nos mantêm aprisionados. Quando deixamos de temer a perda e de nos apegar ao que é transitório, encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem somos, sem medo e sem necessidade de validação externa. É dessa liberdade que nasce a coragem de viver plenamente, com autenticidade e sabedoria. A coragem de ser imperfeito, a liberdade do fracasso. O medo do fracasso é uma das maiores correntes que nos aprisionam. Ele nos impede de agir, de tentar, de avançar. Vivemos constantemente paralisados pela ideia de que errar é sinônimo de falha, que a imperfeição é algo a ser evitado a todo custo. Mas a verdadeira liberdade não reside em ser perfeito, mas em ter a coragem de ser imperfeito. A perfeição é um ideal distante, uma imagem que jamais podemos alcançar completamente. E, no entanto, é essa busca incessante por ela que nos impede de viver com verdade e autenticidade. Quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, estamos, na realidade, nos permitindo falhar, aprender e crescer. A filosofia estoica nos ensina que as virtudes não nascem da perfeição, mas da capacidade de enfrentar a adversidade com serenidade. Cada erro, cada falha, cada passo em falso é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios da vida. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força interior vem da nossa capacidade de suportar as dificuldades e de nos manter firmes diante da impermanência e da adversidade. Quando agimos com coragem e sem medo de perder algo, estamos aceitando nossa humanidade, com todas as suas falhas e limitações. E é justamente essa aceitação que nos liberta do medo que nos impede de agir. Ao liberar o medo da imperfeição, estamos dando espaço para uma vida mais plena e verdadeira. Em vez de nos concentrarmos no que podemos perder, passamos a focar no que podemos ganhar: a experiência, o aprendizado e a evolução pessoal. O fracasso não é um fim, mas uma etapa do processo, um degrau necessário para alcançar a sabedoria. Não há crescimento sem desafios, não há progresso sem erros. Ao aceitarmos nossa imperfeição, abrimos as portas para uma vida mais rica, mais autêntica e mais corajosa. A coragem de ser imperfeito é, portanto,
portanto, uma das formas mais profundas de liberdade. Liberdade para agir sem o peso do julgamento alheio. Liberdade para errar sem medo de represálias. Liberdade para ser quem somos, sem a necessidade de atender a padrões impossíveis. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar a nossa reação diante dos desafios. Quando permitimos que a imperfeição seja parte de nossa jornada, estamos nos libertando da opressão de um ideal inatingível e nos permitindo viver de maneira mais real, mais conectada com a nossa verdadeira essência. Portanto, agir como se não tivéssemos nada a perder, em última análise, uma forma de abraçar nossa humanidade em sua totalidade. Ao reconhecermos que a perfeição é uma ilusão, encontramos a verdadeira coragem. A coragem de ser quem somos, com todas as nossas falhas, vulnerabilidades e limitações. E é nesse espaço de aceitação da imperfeição que encontramos a verdadeira liberdade. Uma liberdade que nos permite viver sem medo, sem amarras e, acima de tudo, sem vergonha de ser humanos. A paz interior, a serenidade no caos. A verdadeira paz interior não é a ausência de dificuldades, nem o controle absoluto sobre o que acontece ao nosso redor. Na realidade, a vida é repleta de desafios, incertezas e turbulências que estão além de nosso controle. A paz que buscamos, então, não reside no mundo externo, mas em nossa capacidade de aceitar o que está fora do nosso alcance e manter nossa serenidade diante das circunstâncias. Quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, desenvolvemos uma força que nos torna imunes às tempestades externas. O mundo pode se agitar ao nosso redor, mas a verdadeira paz só depende de como escolhemos reagir. O estoicismo nos ensina que devemos focar exclusivamente no que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e nossas atitudes. Ao concentrarmos nossa energia no controle interno, ao invés de tentar controlar o incontrolável, encontramos uma serenidade que transcende qualquer adversidade. Não é que as dificuldades desapareçam, mas nossa relação com elas muda. A paz interior não surge quando conseguimos eliminar todos os conflitos ou obter a estabilidade perfeita, mas quando adquirimos a habilidade de permanecer inabaláveis, mesmo em meio ao caos. Cada desafio se torna uma oportunidade de testar nossa capacidade de manter a calma e a clareza diante da turbulência. Quando não temos medo da perda, a mente se torna mais leve, mais tranquila. O apego aos resultados e o temor das consequências desaparecem, pois compreendemos que tudo o que realmente temos e podemos controlar é nossa atitude diante do que acontece. Em vez de gastar nossa energia lutando contra o que não podemos mudar, começamos a investir na construção de uma paz interna sólida, uma paz que não depende de condições externas para se manifestar. Essa serenidade nos permite viver com maior liberdade, sem o peso constante da preocupação e da ansiedade. A verdadeira paz não é um estado estático, mas uma habilidade que cultivamos com o tempo. Ela nasce do entendimento profundo de que, embora o mundo esteja além do nosso controle, podemos sempre escolher como reagir a ele. Quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, nos libertamos da pressão de controlar os resultados, e isso nos dá a liberdade de agir com maior coragem e autenticidade. A serenidade não é a ausência de conflito, mas a capacidade de manter a paz mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte. Portanto, ao abraçar a verdade de que nada está permanentemente sob nosso domínio, encontramos uma paz que não pode ser abalada. Quando não temos medo do que podemos perder, o espaço para a tranquilidade interna se expande, permitindo-nos viver de forma mais livre e mais serena. A paz interior não é uma conquista que se alcança uma vez e para sempre, mas um estado de espírito que cultivamos a cada dia, em cada escolha e em cada reação diante dos desafios da vida. E assim, a verdadeira paz surge não do controle, mas da aceitação daquilo que é incontrolável, permitindo que nossa mente flua livre, sem as amarras do medo e da preocupação. Viver com propósito, a liberdade da autenticidade. Viver com propósito é um convite à autenticidade, uma chamada a viver de acordo com nossos valores mais profundos, sem o peso das expectativas alheias ou do medo da perda. Quando agimos como se não tivéssemos nada a perder, a vida deixa de ser um campo de batalha contra as pressões externas e se torna uma jornada de alinhamento com o que é verdadeiramente importante para nós. Ao abandonarmos o medo da perda e da crítica, ganhamos a coragem de viver de maneira verdadeira, de fazer escolhas que refletem nossa essência e nossos princípios mais elevados. O estoicismo, com sua sabedoria profunda, nos lembra que o verdadeiro propósito da vida não está nas conquistas externas ou na aprovação dos outros, mas na virtude e no cultivo da sabedoria interna. As escolhas que fazemos, então, deixam de ser motivadas pelo desejo de evitar consequências ou agradar aos outros. A busca pela validação externa perde o seu poder sobre nós.
Ao invés disso, nossas ações passam a ser guiadas pela clareza interna, por um senso de propósito que não depende de resultados imediatos ou da opinião alheia. Isso não significa que deixamos de agir com diligência ou esforço, mas que nossa motivação vem de dentro, de um lugar de sabedoria e de alinhamento com nossos valores. Quando não há mais medo do que podemos perder, nossa capacidade de agir com coragem se expande e somos mais livres para seguir aquilo que verdadeiramente acreditamos ser o nosso caminho. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos controlar como respondemos. E é exatamente nesse espaço de resposta que o propósito se revela. Viver com propósito é viver de forma consciente, tomando decisões que estão em harmonia com aquilo que valorizamos e com o que sabemos ser justo e verdadeiro. Não se trata de uma vida sem desafios, mas de uma vida em que nossos esforços estão orientados por uma bússola interna, que nos guia com serenidade, mesmo nos momentos mais turbulentos. Ao viver com propósito, cada ação tem um significado mais profundo e cada escolha reflete nosso compromisso com o que realmente importa. Quando deixamos de ser guiados pelas expectativas externas e começamos a ser guiados pela nossa própria verdade, encontramos um espaço de liberdade que transcende as limitações do mundo ao nosso redor. Viver de acordo com nossos princípios mais elevados nos proporciona uma paz duradoura, uma paz que não depende da aprovação ou do reconhecimento dos outros, mas da nossa própria consciência tranquila. A verdadeira liberdade está em ser fiel a si mesmo, em tomar decisões que ressoam com nossa essência mais profunda, sem a necessidade de agradar ou de evitar a crítica. Portanto, viver com propósito é, antes de tudo, um ato de coragem. Coragem para seguir o caminho que escolhemos, independentemente do que os outros possam pensar ou do que possamos perder ao longo do caminho. E, ao fazer isso, encontramos uma vida mais rica, mais autêntica e mais alinhada com aquilo que é verdadeiramente significativo. Quando não temos nada a perder, encontramos tudo o que realmente importa. A liberdade de viver de acordo com nossos próprios valores, guiados por uma bússola interna que nos direciona com clareza, serenidade e propósito. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se o conteúdo ressoou com vocês, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com quem possa se beneficiar dessa mensagem. Isso ajuda a espalhar a ideia e a alcançar mais pessoas. E não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela, com mais reflexões para você.